referência na nossa igreja de ensino bíblico, da palavra e do evangelho. E eu me sinto muito à vontade de falar que se nós hoje estamos, como a gente falou na EBD hoje, mergulhando mais fundo nesse oceano da palavra, descobrindo coisas novas, é porque pessoas como João foram usadas por Deus aqui para trazer o evangelho de Jesus por meio da escola bíblica dominical. E é maravilhoso, irmãos. Eu fico muito feliz pela vida do João, muito feliz. E eu queria que os irmãos, mais uma vez, aplaudissem a Deus pela vida do João. Sempre que um filho de Deus muda de um lugar para o outro, significa que o reino está expandindo. Amém? Creiamos de que o reino de Deus está expandindo. Deus usou o nosso irmão João aqui por um bom tempo e agora Deus vai usá-lo mais e mais e mais. E eu queria estender essa saudação, essa oportunidade que o pastor me deu aqui para falar sobre isso, sobre a nossa juventude também, irmãos. Eu estou muito alegre, eu e o João somos jovens ainda, né, João? Então deixa eu estender aqui. Eu estou muito orgulhoso, irmãos, pela nossa juventude. E eu queria ler um texto aqui, lá em João 13, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, eu tenho testemunhado por meio da vida dos nossos jovens que nós estamos sendo conhecidos pelo amor. E eu não vou pedir para levantar, mas tem uma galera nova aqui no meio, ó, que está chegando, e eu queria que vocês se sentissem cada vez mais em casa. E a gente está recebendo gente nova aqui, porque Deus tem mostrado e revelado para nós temos ouvido testemunhos de que a comunhão, e eu mandei alguns áudios para o pastor falando, quando às vezes eu fico eufórico com o que eu ouço, com o que eu vejo, eu falo para quem que eu conto, aí eu conto para o pastor. E eu estou muito alegre, gente, e eu queria que a gente se orgulhasse pelo que Deus está fazendo na nossa juventude. E, de novo, estou muito feliz, porque Deus está permitindo que nós vejamos frutos na nossa igreja. Amém? E mais uma vez me alegro, porque a nossa juventude tem impactado também a nossa igreja. O João fez parte da juventude, né, João? E cá estamos, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pastor. Senhor, igreja. Amém. O Elias falando aqui, falei, o Elias já disse tudo, né? Mas eu quero fazer as suas palavras também, Elias. Quando nós ficamos sabendo dessa grande bênção que o João recebeu, eu disse para ele, falei, João, eu estou num misto aqui de sentimentos. Eu estou feliz por você, não é? Porque é uma grande bênção. O João recebeu uma grande vitória. Vocês vão ouvir, ele vai testemunhar aqui o que é o motivo dessa ida dele, não é? E eu disse, eu estou feliz, mas eu também estou muito triste, João, porque a gente vai perder você, né? E nós temos falado, né, que essa é uma característica da nossa igreja, né? Nós recebemos aqui pessoas que vêm, somam, abençoam, e como Elias falou, isso significa expansão do reino, né? E essas pessoas serão bênção em outros lugares. E o João chegou aqui, como nós compartilhávamos hoje, a mesa, há 10 anos atrás. E da forma como nós pudemos e como nós sabemos fazer, João, nós tentamos expressar e amar você, né? Nós amamos você de coração, eu te amo de coração mesmo. Eu estou aqui falando em nome de todas as mulheres. E o João somou muito para a gente aqui, ele acrescentou muito à nossa igreja, né? E realmente hoje nós
nós vemos o quanto, lógico, sabemos o quanto o Evangelho tem esse poder transformador, mas o João, ele foi muito responsável por isso, pela nossa EBD também, pelo enriquecimento da nossa EBD, e nós precisamos louvar ao Senhor por isso. Eu cresci muito, eu aprendi muito com você, João, e oro para que você continue sendo bênção, onde quer que você for, onde quer que você colocar os seus pés. Tenho aprendido que quem é bênção em qualquer lugar. Então você vai ser bênção, João, onde você for. Eu tenho certeza que há um povo lá também que precisa de algo que você tem para oferecer. Eu quero ler um versículo aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 6, que diz assim: portanto, vou dizer para você, portanto, João, assim como você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como você foi ensinado, transbordando de gratidão. Que Deus abençoe você em todo o seu caminho, que você continue sendo abençoado, porque você já é grandemente abençoado, que você continue sendo abençoado, e não deixa a gente aqui não, volte para nos ver, porque nós queremos matar a saudade. Que Deus abençoe grandemente a igreja, Deus abençoe João. Paz do Senhor Jesus. Das tarefas que já me foram dadas aqui, acho que hoje é uma das mais difíceis. Hoje eu tenho 3 tarefas aqui. Uma deliciosa, que é testemunhar. Outra mais deliciosa ainda, que é falar e compartilhar uma porção da palavra do Senhor. E outra que não é tão deliciosa assim, que é dar tchau, né? Dar tchau para quem a gente ama. Dar tchau para quem a gente gosta, dar tchau para quem a gente aprende a amar, não é fácil. Mas o que me conforta e me consola é como a pastora disse, 2 horinhas e meia de carro nós estamos aqui, dependendo do trânsito, né? Dependendo do trânsito. E quando o pastor, ele falou que ele ia ler um salmo, eu pedi que ele lesse o salmo de número 139. E desse salmo eu compartilho mais uma vez com vocês o versículo de número 17. E o versículo de número 17 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos, ó Deus. Meus queridos, esse versículo, meu objetivo é fazer com que ele tenha sentido, não somente para mim, como ele já tem, mas para você, ao final dessa mensagem hoje. Por quê? Se você me conhece, se você já esteve conosco na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, vocês conhecem um pouco da minha história. Sabem que eu não sou daqui, venho lá de Goiás, da cidade de Anápolis, não é? E Deus me trouxe para cá, e eu tive a oportunidade de várias vezes testemunhar para vocês como Deus agiu para me trazer para cá. Milagre, bênção, coisa que estava muito além do meu entendimento e do meu pensamento. Só não compartilho com vocês porque o tempo não nos permite. Deus fez milagres para que eu permanecesse aqui. Vocês sabem que a vida de um pós-graduando é cheia de inconstâncias. Depender de auxílio do governo para trabalhar quase 12 horas por dia, ou seja, não tem tempo para ter outro trabalho. Fazendo pesquisa, sendo aí, suscetível a várias coisas. E mesmo em meio a tantas incertezas, na maioria das vezes, não em todas elas, porque somos humanos, mas na maioria das vezes, eu sempre entreguei nas mãos de Deus. E sabia que Ele estava cuidando. E sabia que Ele estava direcionando. E sabia que Ele estava me guiando. E a partir disso, cheguei até aqui. E aqui, irmãos, quando eu olho para trás, de fato, eu vejo os pensamentos que eu tinha acerca do que Deus tinha para mim há 10 anos atrás, e hoje eu vejo esse versículo e falo, meu Deus,
quão grandes são os teus pensamentos e quão pequenos são os meus pensamentos. Para resumir a história, a carreira, que o Senhor me permitiu ter profissionalmente foi a carreira universitária, a carreira acadêmica. E foi por esse motivo que Deus me trouxe aqui para essa cidade. Ali em Anápolis eu cursei o curso de Química Industrial. E durante o meu curso de Química Industrial, o Senhor me permitiu vir a primeira vez aqui em 2011. E eu participava de uma universidade do interior, uma universidade pequena, uma universidade sem muitos recursos. E quando eu cheguei aqui na USP, eu fiquei assim, extasiado, com tanta coisa que tinha aqui para ser feita. E naquele momento eu comecei a orar para o Senhor. Senhor, eu não sei a tua vontade, mas se for a tua vontade, eu quero ir para São Carlos. E eu me achava incapaz, tanto que eu fiz todas as provas do Centro-Oeste para mestrado, e não passei em nenhuma. E passei onde? Aqui, na melhor delas. Ou seja, queridos, quando nós entregamos e confiamos o nosso caminho ao Senhor, aqui chegamos. Mas encurtando a história, fiz mestrado, fiz doutorado, através de uma vitória muito grande, fiz o pós-doutorado. Deus me abençoou pessoalmente, financeiramente, grandiosamente, durante esse período de pós-doutorado. Eu ainda tenho garantidos mais 3 anos de pós-doutorado, mas a carreira científica não finaliza, no pós-doutorado, mas quando você alcança uma oportunidade em uma universidade para se tornar um professor. E eu, com o meu pensamento pequeno, com o meu pensamento que não era o pensamento de Deus, comecei a fazer concurso público no interiorzão do Brasil. Fiz o meu primeiro concurso público na cidade de Iporá. Alguém já ouviu falar aqui de Iporá? Eu só ouvi falar uma vez ou outra, mas fui lá fazer um concurso. E queridos, para você passar na primeira fase do concurso, você tem que tirar nota 7. E lá em Iporá, para você ir para outras fases, você tem que tirar 7. E em Iporá eu tirei 6,5. E me entristeci. Falei, Jesus, misericórdia. Como é que pode 6,5? Terminei meu doutorado e no primeiro ano de pós-doutorado eu fui até a Universidade Federal de Goiás e fiz o meu primeiro concurso em uma grande universidade. E eu pensava para mim que, vou voltar para Goiás, lá tem uma universidade que vai me querer. São Paulo não me quer, São Paulo tem muita gente boa, São Paulo tem muita gente preparada, São Paulo tem muita gente que excede muitas vezes o meu currículo. E eu fui lá para a Universidade Federal de Goiás, fiz a primeira prova, que é uma prova escrita, a nota de corte era 7, e quanto eu tirei? 6,5. E irmãos, me entristeci, fiquei chateado com Jeová. Falei, Jesus, olha aí, por que outro 6,5? Que nota feia, 6,5. Falei, pai, misericórdia. Irmãos, fiquei triste mesmo, entristeci. Besta, bobo. Ainda no começo do ano passado, quando começa a aliviar a pandemia, surge um concurso na Universidade de Brasília, a UNB. E eu fui até lá, e fui fazer a prova escrita. Irmãos, estudei, queridos. Eu tenho uns amigos lá em Goiás, que eles falaram assim, vem aqui para casa. Lá eles têm uma biblioteca em casa, praticamente. Você vai ter comida, roupa lavada e você só vai estudar. E eu falei, é Jeová trabalhando. É Deus trabalhando no negócio. E fui, irmãos, fiquei quase 1 mês na casa deles. Somente estudando e das 7 da manhã até as 11, 12 da noite, meia-noite, eu colocava vídeo do YouTube para assistir. Acerca da matéria que eu estava estudando. E eu falei, agora eu vou arrebentar, agora eu vou com tudo lá em Brasília. Brasília que me espere, que eu vou chegar lá arrebentando. Fiz a prova escrita, quanto eu tirei? 6,5. E eu falei, Jeová, eu queria tanto, eu não preciso passar nas outras provas, eu só quero fazer para conhecer. E justamente naqueles dias lá em Brasília,
Meu chefe me liga e me diz: acabei de saber que está abrindo um concurso na USP, em São Paulo. Aí eu dei risada, falei, Goiânia não me quer, Brasília não me quer, Iporá não me quis. O povo lá da primeira universidade de química desse país vai me querer? O povo onde os professores são aqueles que escrevem os livros que eu estudo, os professores que têm a maior carreira científica estão lá, não vai me querer. E meu chefe, sabe o que ele fez? Sem eu saber, pagou a minha inscrição e falou, o boleto está aqui, vai lá, registra e faz. Aí eu fiquei constrangido, né? Fiquei constrangido, vou lá ter que fazer isso, né? Porque o cara pagou a inscrição. E assim, irmãos, no começo desse ano, eu fui para lá. E para ser sincero para vocês, o último ano foi um ano muito corrido. Foi um ano muito corrido, de muito crescimento, de muito aprendizado, aqui na USP de São Carlos, onde eu fiz meu pós-doutorado. Mas durante esse ano, eu não estudei uma folha. Nada, irmãos. E eu falei, ô Jesus, agora eu vou, lá agora não vai ser 6,5 não, vai ser 4,5, 3,5, ou alguma coisa do tipo. E assim eu fui, na primeira semana de fevereiro deste ano, lá para São Paulo. Confesso para vocês que eu quase não fui. Pensei, será que eu vou mesmo? Vou gastar hotel, enfiar naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, São Paulo eu só conhecia aeroporto. A primeira vez que eu fui andar em São Paulo, fora de aeroporto, foi para ir numa universidade que eu nunca tinha ido. E cheguei ali para fazer essa prova, irmãos. Ao total, eram 14 candidatos. Candidatos do Brasil, que já eram professores em outras universidades. Candidatos de fora do país, que tinha formação fora do Brasil. E eu fazia uma oração: Jesus, só não deixa eu passar vergonha dos 6,5. E deixa eu passar para as outras provas. E assim eu fui, irmãos, fazer a primeira prova, a prova escrita, né? E ao chegar ali para fazer aquela primeira prova, quando foi sorteado o tema, né? Eram 10 temas, eles sorteiam um tema e eu tenho que escrever o tanto que eu dar conta sobre aquele tema. O tema sorteado foi nada mais, nada menos do que o tema que eu estudei esses 10 anos. O tema do meu trabalho. Na hora que eu vi aquele tema, falei, por aí, Jeová. E a mão já fez assim, ó. Irmãos, em 4 horas de prova, eu consegui escrever 12 folhas frente e verso. No final, eu estou com um calo aqui até hoje, ó, no dedo aqui. E eu glorifiquei a Deus ali naquele momento, irmãos, que eu sabia que ali 6,5 não era. Que se fosse 6,5, de fato, acho que eu não prestava para isso, escolhi outra profissão, né? E para a glória do Senhor, irmãos, naquela primeira prova, a minha nota foi a maior nota daqueles candidatos. Só que o mistério não acaba aí. Foi essa prova na segunda-feira. Na terça-feira, eu tinha que defender um projeto de pesquisa para a USP. E eu pensei, meu Jesus, a USP faz tudo. O que é que eu vou propor para esse povo de novo? Né? E durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para algumas universidades fora do país, aprender uma técnica específica chamada cristalografia, que poucos fazem essa técnica aqui no Brasil. E eu falei, vou apostar no meu diferencial, né? E assim eu fui, apresentei meu projeto em cima dessa área chamada cristalografia, e eles fizeram várias e várias perguntas acerca desse projeto, e graças a Deus respondi a todas elas. E no final, um daqueles 5 avaliadores, todos velhinhos da cabeça branca, me avaliando, me apertando de todo lado, um deles me disseram, olha, nós estamos tentando implementar a cristalografia aqui em São Paulo, só tem 30 anos. Nunca deu certo. Aí ele jogou ali o verde para colher maduro. Você acha que com você vai dar certo? E eu falei, até hoje tem dado. Né? Aqui em São Carlos, eu tenho cuidado dessa área praticamente. No meu laboratório, tenho tido muitas experiências. E se até aqui tem dado certo, eu acredito que continuará dando certo. Se vocês me derem tudo que eu preciso para trabalhar. Aí ele falou assim, tudo bem. Ok,
Essas outras fases eu só ia saber a nota no final, certo? E então no outro dia eu ia apresentar o meu histórico acadêmico, a minha vida acadêmica. E ali eu preparei alguns slides desde a minha história. Quando eu nasci, você pode ser pessoal nisso aí, até o dia anterior ao concurso. Contei da minha escola, contei do ensino médio, contei da igreja, que desde pequeno eu frequentava assiduamente a escola bíblica dominical, que eu era professor da escola bíblica dominical pela graça de Deus, que eu tive oportunidade de nenhuma só classe ensinar para gente de 12 anos, na mesma turma, até 90 anos quase. Não é? E contando essas histórias, eu fui contando sobre o mestrado, sobre o doutorado, como eu vim para cá, como eu fiz o doutorado. E um dia antes eu apresentei isso para o meu chefe, professor Alzir, aqui da Federal. E irmãos, o professor Alzir me fez um tanto de perguntas, várias perguntas. E a maioria dessas perguntas eu não sabia responder, um dia antes. O meu chefe fez todas elas e eu falei, olha professor, eu não sei. E ele me deu todas as respostas. E 90% das perguntas que me foram feitas por aqueles 5 participantes da banca, o meu chefe fez um dia antes. Uma delas era, por exemplo, eu estava contando para o pastor, dos produtos científicos são os artigos científicos. E eu tive a alegria, por causa da cristalografia e das portas que Deus me abriu aqui na USP, de fazer cristalografia para o Brasil inteiro. Gente do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, gente do Rio de Janeiro, gente do Amazonas, gente de Roraima, gente do Amapá, do Macapá, do Acre, do Nordeste como um todo. Eu ia para os congressos, eu voltava com a mala cheia de amostra, morrendo de medo, né, da polícia ver, né, que é pozinho branco. Mas misericórdia, Jesus, me livra disso aqui, porque isso aqui não é amostra para fazer análise. E isso produz artigos científicos. E eu produzi uma média, irmãos, para vocês terem ideia, uma carreira científica de um jovem cientista normal, ao terminar o doutorado, ele termina com uma média de 15 artigos. Desses 15, 7 de primeiro autor e os outros 7 de colaboração. Eu terminei o meu doutorado, né? Hoje eu estou exatamente com 7 artigos de primeiro autor e 40 de colaboração. Só que é tanta colaboração que a banca achou um defeito. Como assim você tem esse tanto de colaboração? E meu chefe falou para mim, o que é que você vai responder quando o povo falar, como que você tem esse tanto de colaboração? Aí foi aí que eu pesquei com a pergunta de um dia antes. Eu pesquei, eles não perguntaram se a cristalografia ia dar certo comigo aqui? Então agora eu vou responder para eles. Isso aí é a prova, meu chefe me falou, que a cristalografia vai funcionar na minha mão. Porque se no doutorado temos mais de 40 trabalhos publicados, imagina aqui na USP com toda a estrutura, com toda a condição que a universidade tem me dado, isso é a prova que as minhas colaborações funcionam. E pela graça de Deus, aqueles velhinhos só faziam assim. Fazia assim. Né? E a outra etapa foi uma etapa onde eles avaliam o meu currículo, essa eu não participo. E a última etapa, irmãos, o que era? Uma aula. Da mesma forma, 24 horas antes, eles, exatamente ao 12:12, eles sortearam um tema, dentre aqueles 10 temas. E ao sortear aquele tema, o promotor que estava ali falou, é 12:12, o seu tema é esse, tal. Amanhã, 12:12, você dá a sua aula. E irmãos, com sinceridade, eu estava preparado lá para a prova dos 65. Eu não estava preparado para a prova de dar uma aula. E eu falei, Jesus me ajuda. Porque o tema era metade da minha área. A outra metade era uma área que eu não conheço, mas nunca trabalhei com ela. Era catálise por compostos de coordenação. Compostos de coordenação eu conheço, mas catálise só de ouvir falar. E assim, irmãos, eu fui ali para aquele hotel, clamei pela misericórdia de Deus, e falei, Jesus, me ajuda a preparar essa aula. E eu comecei a preparar essa aula, e fui até a meia-noite. Meia-noite eu estava com a parte que eu sabia prontinha, mas a parte que eu não sabia não estava. E assim eu tinha marcado meia-noite de conversar, mais uma vez com o meu chefe,
Um amigo meu que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outro amigo que é professor do Instituto Federal Goiano. E eu mostrei para eles aquilo que eu tinha preparado. Irmãos, na hora que eu mostrei para eles aquilo que eu tinha preparado, eles que não conhecem ao Senhor, eles viraram para mim e disseram: João, vai dormir. Pode ir dormir, porque amanhã essa aula vai estar no seu e-mail. Irmãos, eu fui dormir. E eu falei: Jesus, como que pode? Que responsabilidade, né? Eu ia dormir com a metade da aula pronta. E quando eu acordei, irmão, daquele dia, 5h30, porque eu não consegui esperar muito, a aula estava prontinha no meu e-mail. Não só a aula, mas o plano de aula, exercícios para ser entregue aos alunos, tudo prontinho. E ali eu apresentei para eles aquela aula, eles falaram o que eu poderia mexer, mudar e modificar. E, irmãos, eu conto para vocês com vergonha a minha falta de fé, pastor. Sabe por quê? Eu tinha reservado hotel só até aquele dia. A minha falta de fé foi tão grande que eu reservei hotel só até aquele dia. E acabava o hotel, eu tinha que sair do hotel e eu estava preparando aula. Mas Deus, irmãos, Ele não trabalha com a nossa falta de fé, mas com os planos dEle. E naquela correria, desci lá embaixo, a moça do hotel falou: não tem vaga, você tem que ir embora. E eu falei: estica a diária, por favor. Era nem para esticar, é semana de carnaval, cara. Já está cheio de gente, estava cheio de gente lá. Irmãos, ali, computador numa mão, mala na outra, a impressora que eu levei para preparar as coisas, saí correndo, troquei de hotel, do hotel eu fui dar a minha aula. Isso já era 12h12, né? E assim, irmãos, eu dei a minha aula. E eu estava compartilhando com o pastor hoje, né? Que ali, a maioria dos outros candidatos passaram para aquela fase. Eu e mais 4 candidatos, todos os 4 candidatos eram da casa. Eu era o único externo à USP. A USP de São Paulo, né? Mesmo sendo aqui da USP de São Carlos. E como é que era o clima ali, irmãos? Estava ali um candidato e uma turma junto dele. O outro candidato ali e outra turma junto dele. E eu lá sentado pensando: meu Deus do céu, não tem ninguém nem para dar um apoio moral aqui, né? Mas eu sei que Jesus está comigo. Isso é o que eu preciso, é de Jesus. E até veio um cara conversar comigo, ele começou a desviar meu pensamento do que eu ia falar, eu tive que ignorar ele. Obrigado, amigo, só fui para outro lugar, né? E, irmãos, ali eu dei minha aula. E eu conheço, já frequento concurso público há muito tempo, assisto há muito tempo os concursos. Os outros candidatos enviam candidatos amigos para tirar a nossa atenção durante a aula. Para ficar mexendo no celular, para ficar dormindo, para fazer cara feia na nossa aula. E enquanto eu dava aula, tinha um menino lá que fazia assim. Ele que não sabe, irmãos, que eu dou aula de escola dominical tem 10 anos quase. Que quando eu falo de fé e obras, tem gente que faz cara feia assim. Tem irmão que dorme assim, ó. Nada me desestabilizou. E assim foi a aula, graças a Deus. Terminei aquela aula e já louvei ao Senhor. E falei: Deus, independente do resultado, eu já sou vitorioso. Porque eu nunca tinha passado da primeira fase. Passei da primeira fase com a maior nota. Essas outras notas eu não sei. Mas se não for a tua vontade, eu estou mais que feliz. Eu estou mais que alegre, porque eu consegui fazer as outras etapas. 5 dias de prova, irmãos. Irmãos, eu estava ali só, como dizem lá em Goiás, a capa da gaita. Não tinha mais nada, estava cansado. E assim, no fim daquela quinta-feira, ia ser uma sessão pública para a divulgação das notas. E imagine você, todos os candidatos lá tremendo, né, com o auditório cheio, porque mais ou menos o público que assistia a todas as etapas era mais ou menos aqui a metade da igreja. Muita gente mesmo. Umas 150 a 200 pessoas assistindo todas as etapas, né? E eu falei: não, quantidade de gente, graças a Deus, nunca me abalou, né? Porque quando eu falo aqui, irmãos, a autoridade da palavra não é minha, então é em Deus. De Deus que é a palavra. Lá eu podia até me abalar, porque a autoridade era eu, porque era o meu conhecimento, né?
Mas eu falei, não, estou acostumado. Estudei, está aqui e pronto. E assim, naquele dia, no final, veio o diretor do instituto promulgar o resultado. E na hora que aquele diretor agradeceu a todo mundo que estava ali, agradeceu a banca, e ele disse, há poucos tempos atrás nós tivemos a tristeza de ter um concurso público e nenhum candidato foi aprovado. E como se dá a aprovação? São 5 professores na banca. Cada um dos professores indica o seu candidato. Não tem nota, tem indicação. E assim acontece de 2 professores indicarem um candidato e 3 professores não indicarem ninguém. A maioria foi o quê? Ninguém. Então não passou ninguém no concurso. E ali aquele professor, o diretor do instituto, foi promulgar o resultado. E naquele momento ele falou, e olha, diferente do outro concurso, hoje, por unanimidade de todos os membros da banca, aí eu falei, não deu, unanimidade. Os outros lá teve 2 indicações, não foi? Aí ele falou, o candidato aprovado foi o doutor João Honorato de Araújo Neto. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, naquele momento eu duvidei do meu nome. Falei, Jesus, é o meu nome mesmo esse aí? Tanto que ele falou, candidato João Honorato, e eu lá. E ele, João Honorato está aí? E eu falei, opa, estou aqui, Aí já veio aquele povo dar parabéns, e eu não sabia se eu cumprimentava, se eu saía para fora para ligar para meu pai, se eu saía para fora para dar glória a Deus, se eu ajoelhava e orava, eu não sabia o que eu fazia. Até hoje eu estou meio assim, irmão, sem saber o que eu faço. Tá? E para a glória de Deus, o Senhor me deu essa vitória. Por isso você entende que não só para a minha vida, mas para a sua vida, quão precioso e grande é o pensamento de Deus. Pelo meu pensamento eu estava lá no meio do mato em Iporá. Mas pelos pensamentos de Deus, Deus tem me permitido avançar onde eu nunca imaginaria que eu iria avançar. E glórias sejam dadas a Deus por isso. E queridos, tudo isso porque Deus tem tido misericórdia da minha vida. Tudo isso porque Jesus Cristo tem trabalhado na minha vida. E sabe onde que Jesus Cristo tem trabalhado na minha vida? Aqui nesses bancos onde vocês estão assentados. Nesses 10 anos, aqui nessa igreja cheguei. E a primeira coisa que me chamaram foi, vem participar de um pequeno grupo. E eu participava justamente do pequeno grupo do Elias. E tive a sorte de morar perto do Elias, que já ganhava uma carona, né, Elias? E já ia para o pequeno grupo, que era lá na casa do pastor. E participei desse pequeno grupo por muitos anos. Já nos primeiros, com 6 meses de igreja, já dei a minha primeira aula na escola bíblica dominical. E durante esses 9 anos e meio de escola bíblica dominical, eu estou dando aula esses 9 anos e meio praticamente. E você acha que quem aprende é você? O professor aprende muito mais. Você acha que antes do chicote da palavra bater no seu lombo, não bate no meu primeiro? E o Senhor tem tratado comigo aqui nesse lugar, não somente na escola bíblica dominical, mas o Senhor tratou muito comigo aqui nos cultos de ensino. Quando eu tinha um dia atribulado na faculdade, mas chegava de noite, eu falei, eu quero ir para a igreja. E aqui, irmãos, Deus começava a falar no meu coração com os hinos da harpa. E quando eu cantava os hinos da harpa, parece que aquela porta se fechava e todos os problemas ficavam lá fora. E quando Deus usava o meu pastor para falar comigo, irmãos, como eu cresci. Como eu cresci aos domingos. Como eu cresci aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus por esta igreja. Por um grande motivo, que foi o motivo crucial para eu escolher estar aqui. Eu já falei isso. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu vim num domingo e o meu pastor estava pregando. Eu vim na terça-feira e o meu pastor estava pregando. Eu vinha no domingo seguinte e o meu pastor estava pregando. E ali eu tive certeza que aqui eu teria um direcionamento de Deus. Aqui eu não seria uma ovelha perdida, mas uma ovelha que poderia tentar dar umas cabeçadas, mas a instrução ela estava escutando.
Por isso, queridos, dê valor na igreja em que você está. Valorize o seu pastor, que maneja a palavra para o seu coração. Tá? Por isso, glórias sejam dadas a Deus pela palavra. Sabe por quê? Porque Efésios 5:26 diz que nós somos purificados por meio da lavagem da água da palavra. E esse testemunho e a palavra que eu quero compartilhar com vocês é para isso, para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar. Senhor Jesus disse em uma das suas parábolas que a figueira que dá fruto, Ele vai lá e limpa essa figueira. Para quê? Para que mais fruto ela dê. Jesus nessa noite quer nos limpar. Eu fui limpado pela palavra aqui nesse lugar. E por causa dessa limpeza da palavra, aqui cheguei. Por causa da limpeza dessa palavra, mesmo não conhecendo o pensamento que Deus tinha acerca de mim, eu confiei que Ele estava no comando da minha história. Eu confio que Ele está no comando da minha vida. Só que quando eu e você falamos acerca da limpeza da palavra, a gente pensa em limpeza como algo externo, algo superficial. Lá, irmã e irmão, quando você vai lavar os pratos, aquela pilha de prato na cozinha, você lava o interior do prato? Você lava a superfície, né? Você não consegue entrar dentro da louça ali. E a gente acha que com Jesus Cristo, quando a palavra vem nos lavar, é que nem lavar um prato. É lavar o exterior. Só que a limpeza da palavra, ela não é só objetiva no exterior, mas ela é também subjetiva na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus, antes de tudo, ela lava o nosso espírito. Ela lava aquilo que nós não vemos. Porque infelizmente muitas vezes somos direcionados a pensar que o lavar da palavra é para que antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Antes eu fazia isso e agora eu não faço mais. Antes eu era aquilo e agora eu não sou mais. É muito além disso. O lavar da palavra não é para transformar aquilo que você faz, mas antes de tudo para transformar aquilo que você é. Transformar o seu ser. Por isso que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Nós não vemos Deus lavando a nossa alma, mas pela fé sabemos que a palavra o faz, através do Espírito Santo de Deus. E isso é um motivo que muitos mudam de igreja, que muitos mudam de rito religioso, que muitos não têm sua mente e o seu pensamento renovado pelo lavar da palavra, porque acha que seguir a Deus e obedecer à vontade de Deus é baseado naquilo que ele pode fazer, e não naquilo que Deus faz por ele. E a palavra nos ensina que todos esses estão fazendo aquilo que ele acha certo pelo certo. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos fazendo o certo, mas lá no interior, a nossa motivação é errada. E vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. Fazer o certo pelo acerto, muitos mais nos afasta de Deus do que nos aproxima dele. Como assim, irmão João? Como assim? Irmãos, não é a nossa mudança de comportamento que produz em nossa vida uma nova realidade. Mas antes é a transformação de quem nós somos, daquilo que pensamos, do nosso entendimento, que nos faz, agora sim, em ter novas atitudes, em ter novas escolhas. Por isso, irmãos, Deus quer fazer uma faxina em nossa mente e o nosso coração, não a partir daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas antes transformando aquilo que nós somos. Tá? Muitas vezes nós nos enganamos achando que o nosso inimigo, que o nosso maior desafio está fora de nós. Pensamos que o nosso maior inimigo é o que a própria Bíblia diz, o inimigo das nossas almas, o diabo. Né? E, irmãos, nos enganamos. Nos enganamos completamente. Sabe por quê? O nosso maior adversário, sabe quem é? Faz assim, ó.
Eu. Irmão João, mas a palavra de Deus diz que o diabo é o inimigo das nossas almas. Mas sabe como ele é o inimigo das nossas almas? Porque você dá lugar. Porque você tem dado espaço. Então, antes o inimigo de você é você mesmo que dá lugar para o diabo, para ele poder agir. Que dá lugar para o diabo, que dá espaço para ele encontrar força na sua vida. Aí ele é forte. Quando você dá o espaço na sua vida para que ele haja, para que ele trabalhe. Mas antes, se todo o espaço da sua vida é preenchido por Jesus, o diabo está mais que derrotado desde a fundação do mundo. E ele pode fazer o que for, pular, estribuchar, espernear, que ele não arranca um fio de cabelo da sua cabeça. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça. E tem crente que morre de medo. Irmão João, Deus revelou, não sei, que tem meu nome na boca do sapo amarrado aí para todo lado. Deus revelou que, irmãos, você tem dado lugar para o diabo na sua vida? Se você crê nisso, você está dando lugar para ele. Mas se você crê que Jesus Cristo lava o seu interior pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito, e que o diabo é só um derrotado, irmãos, pode juntar os macumbeiros desse mundo todo, que não vai mexer em nada com você. Em nada com você. Irmãos, quando nós somos lavados pelo lavar purificador da palavra, tem muito crente que se falar, o diabo está ali, ele vai correr para lá, com medo do diabo. Ai que medo, misericórdia, deixa eu sair daqui. Mas irmãos, se falar um crente está aqui, é o diabo que sai por aquela porta. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Por isso, onde tem um crente convicto da sua fé em Jesus, não tem nem espaço para o diabo tentar. Ele já fugiu, está longe. Está longe. Mas a partir do momento que você cede em sua fraqueza, um espaço da sua vida, onde você acha que Jesus não dá conta daquilo, que Jesus não tem poder daquilo, aí o diabo se fortalece. E é ali que ele vai agir. E eis o inimigo da sua alma. Antes você, que abriu a porta para ele. Então, irmãos, é o diabo que tem que se preocupar com fugir do crente, tá? Não é o crente que tem que ficar aí preocupado com o diabo. Não. E tudo isso para que nós tenhamos alguns cuidados. O livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 4 e 5, diz assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Repita comigo, destruição das fortalezas. E o próximo versículo diz, destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Jesus Cristo. Olha que coisa. Olha o que esse versículo está dizendo para nós, irmãos. Que as armas da nossa luta não são carnais. Se não são carnais, são espirituais. E essas armas não são para construirmos muralhas ao nosso redor e fortificarmos contra os ataques do inimigo. Não. Essas armas são para quê? Para destruir as nossas fortalezas. As fortalezas que existem dentro de nós. E sabe quais são as fortalezas que existem dentro de nós? Aquele pedacinho, aquele espaço que você acha que você tem comando e Jesus não tem nada a ver com ele. Aquilo que você acha que você é certo e procura um versículo na palavra para amparar aquilo que você acha que é certo, mas não antes o que Deus quer falar acerca daquilo. Essas são as fortalezas dos nossos corações. Por isso a palavra vem para destruir essas nossas fortalezas falsas, mas que nós protegemos. Porque não queremos, muitas vezes, ser mudados e transformados pela luz da palavra. E muitas vezes buscamos resistir ao que Deus tem falado.
Irmãos, no grego, a palavra fortalezas aqui também pode ser traduzido como um sofisma. O que é um sofisma? Tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, parece verdade, mas não é verdade. E a gente, irmãos, tem muitas fortalezas nas nossas vidas que são dessa forma. Tem cara de verdade, parece que é verdade, a gente adora, acha muito bom, mas a palavra de Deus mostra que é uma mentira do diabo. Uma mentira que nos atrasa, uma mentira que entristece o coração de Deus. E somente a palavra pode trazer o quê? Essas armas para nós destruirmos essa fortaleza do nosso coração. Somente a luz da palavra pode nos capacitar para vencer. Somente a palavra pode derrubar essas muralhas e fazer o quê? Destruir toda a altivez contra o conhecimento de Deus, fazendo o quê? Nos levando cativos à obediência de Jesus Cristo. Você quer ser levado cativo à obediência de Jesus Cristo? Abra o seu coração para a palavra. Busque ouvir o falar do Espírito Santo ao seu coração através da palavra. Não vá contra, não se contrarie quando a palavra mostrar que tem algo na sua vida que ela quer mudar, que ela quer transformar. Se existe alguma muralha no seu coração que tem que cair por terra para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, tá? Irmãos, e aqui um ponto muito delicado. Nós construímos muitas muralhas nas nossas vidas. E uma dessas muralhas consistem na expectativa que nós temos acerca de nós mesmos e das pessoas. Expectativas que nós construímos acerca do nosso desempenho e do desempenho das pessoas. Por isso eu falo para vocês, um ponto que muita gente tem caído, e muita gente tem padecido, e não tem vivido as bênçãos do Senhor, é a seguinte: eu e você com certeza oramos para que Deus salve pessoas que nós amamos, pessoas que o nosso coração quer bem. Quantos de nós não oramos pela salvação de uma esposa, de um filho, de um pai que não serve ao Senhor, de uma mãe que não serve ao Senhor? Mas muitas das vezes nós oramos com a intenção errada, dada a fortaleza do nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes você, mamãe, ora pela salvação do seu filho, porque na sua mente o seu filho não é o filho que você merece. Você quer um filho exemplar. Você quer um filho obediente, quem não quer? Você quer um filho que seja exemplo para todos, e quem não quer? E você ora para a salvação do seu filho, para que você tenha um filho exemplar, e que Deus te livre do filho que você tem, dando um filho crente. Mas quando nós oramos para a salvação de alguém, não que para aquela pessoa seja aquilo que eu quero, mas antes que o plano de Deus se cumpra na vida dele. Quantas vezes nós não oramos porque nós achamos que nós não temos o pai que nós merecemos e pedimos que Deus salve ele? Quantas vezes você não ora porque você acha que a sua mulher é uma tribulosa e ela não é a mulher que você acha que você merece? Por isso você ora pela salvação dela. Porque você é o quê? Eu volto lá atrás e não assuste, tá? Muitos domingos atrás eu disse isso. Porque você é um safado. Como assim nós somos safados? Eu quero que Deus salve o meu filho para que ele me safe do filho que eu tenho. Você se torna uma pessoa safa, que quer se livrar dos seus problemas. Deus é aquele que tira da sua vida os seus problemas para que você viva a vida que você acha que você merece. Essa é uma pessoa safa. Quer um Deus salvador, não um Deus que transforma a vida dela, mas um Deus que a livre dos problemas que ela tem. E por isso, irmãos, tanta gente enganada dentro de tantas igrejas aí, onde são oferecidas fáceis soluções para os problemas em nome de Deus, mas não oferecido a essas pessoas o plano de Deus para a vida dela, independente da vontade dela.
O plano de Deus para a vida dela é independente do que ela acha ou que ela deixa de achar. O plano de Deus para a vida dela, independente do que passa em sua mente e em seu coração. Mas uma vez que nós temos o nosso coração transformado por Jesus Cristo, irmãos, nós não só buscamos a evangelização da nossa família, para que a nossa família esteja no centro do plano e da vontade de Deus, como nós evangelizamos a qualquer um que necessita, qualquer um que precisa. Porque muitos irmãos pensam, eu não vou evangelizar outras pessoas, porque o meu fronte de batalha é a minha casa. Porque eu quero ter a casa que eu mereço. Um marido que me agrade, que cuide de mim, os filhos que me agradem, que não me contrariem. E assim não evangeliza no trabalho, não evangeliza na rua, não evangeliza todos aqueles que necessitam. Isso é uma libertação que o Espírito Santo de Deus quer operar na sua vida. Não evangelize os outros, não pregue a Jesus baseado nas suas expectativas acerca daquela pessoa, mas fale de Jesus baseado nos planos miraculosos que Deus tem para a vida dela. Se eu olho para minha esposa e quero que ela seja salva a partir da mensagem da graça que eu comunico para ela, a partir das expectativas que eu tenho acerca dela, acerca da mulher que eu espero para mim, em Deus, eu estou colocando primeiro que ela tem que aceitar a graça, porque eu falei para depois Deus operar. Mas isso não tem nada a ver, irmãos. Não é ela que aceita, nem eu que falo, mas antes é Deus que opera. Deus que opera, tá? Por isso, irmãos, a Bíblia nos chama a ter essas armas do Espírito e não as armas da carne, sabe por quê? Porque agora em Cristo nós olhamos para as pessoas não com os olhos da carne, das expectativas, do dá e recebe, da contrapartida, do ser agradado, mas agora olhamos com os olhos do Espírito, uma pessoa que precisa de Deus para viver os planos de Deus para a vida dela. Isto é o que nos direciona. Isso é o amadurecimento e o lavar do entendimento através da palavra. Isso é agora não olhar com os olhos do Espírito, mas agora com os olhos da palavra. Quando a palavra fala que quer nos lavar, irmãos, não é somente lavar para tirar sujeira, mas é lavar para tirar todo o pedaço de carne morta do velho homem que está nos atrapalhando até hoje. Quando a gente toma banho, você não só tira a sujeira que você acumulou no seu dia a dia, mas você tira tanto de pele morta que acumula durante o dia na sua vida. Da mesma forma, Deus quer nos dar esse banho da alma, não só para tirar a sujeira, mas para tirar pedaços do velho homem que ainda nos atrapalham de viver os planos de Deus em sua plenitude aqui e agora. Esse é o lavar da palavra, tá? Não falamos de Jesus para alguém para que essa pessoa supra as nossas carências e as nossas necessidades, mas antes porque temos a convicção que Deus é poderoso para salvar a vida daquela pessoa. E Deus é quem vai operar. Por isso que Paulo diz, antes eu vivia como menino e pensava como menino. E viver como menino e pensar como menino é uma luta, irmãos. Porque o menino, na verdade, ele é filho. Ele é herdeiro. Mas ele tem o pensamento de quê? De menino, de criança. E ele trabalha com um pai com uma expectativa de serviço e retorno. Tem um pensamento de servo. O que eu posso fazer para agradar papai? O que eu posso fazer para merecer o favor do meu pai? Esse é um pensamento de menino. Mas agora eu e você que temos a nossa consciência lavada pela palavra, não pensamos e fazemos por aquilo que nós recebemos do Pai, mas agora fazemos porque o Pai já fez algo por nós, que foi dar a salvação e agora nos transformar em homens adultos e amadurecidos, que não trata com o próximo na expectativa do retorno, mas antes como Jesus trata com o próximo, sacrificando-se a si mesmo,
para que o próximo conheça essa graça, para que o próximo conheça esse evangelho, para que o próximo conheça essa mensagem. Porque nós vivemos muito em cima de uma perspectiva de erros e acertos. Quem aqui tem medo de errar? É ruim errar, não é? Mas no evangelho, irmãos, não é assim que funciona. Nós não vivemos em cima de erros e acertos e com medo de errar. Porque a partir do momento que você tem medo de errar, você tem medo da contrapartida do seu erro. Você tem medo da consequência do seu erro. Mas agora, se nós temos a nossa vida lavada pela palavra, nós não vivemos com medo de errar, mas tudo fazemos obedecendo a Cristo. Independente do que quer que seja. Alguém diz que não vai dar certo? Não interessa. Se for a vontade de Deus, você vai fazer. Porque você não tem mais medo de errar como uma pessoa, mas antes você obedece a Deus. Tá? Você obedece a Deus. Então, irmãos, como conhecer a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Nós acabamos de ler. Quão grandes são os pensamentos de Deus. Quão profundos são os pensamentos que Deus tem e os planos para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não oramos querendo saber o projeto de Deus. Mas a gente vai lá e leva um projeto prontinho para Deus. Deus, está aqui o meu projeto. Deus, está aqui o meu plano para a minha vida. Ajusta aí o que o senhor precisa de ajustar para que isso aqui aconteça. Você acha que eu não fui com a folha escrita lá, Iporá, para Deus? Deus, está aqui, ó, Iporá. É mistério, do grande. Né? Então, o senhor ajusta aí, manda anjo, ministros em nosso favor, para que esse plano dê certo. Mas antes eu não perguntei se era a vontade de Deus. Antes eu não pedi que Deus me adequasse aos planos dele. Por isso nós nos frustramos. Porque nós chegamos para Deus com o nosso plano certinho. É por aqui, Jeová. Esse é o por aqui, Jeová, que muitas vezes a gente quer, né? Mas não onde o que o Jeová aponta na palavra. E o plano real que ele tem para as nossas vidas. Nós queremos que a nossa oração suba até os céus. E lá nos céus, ela converta Deus para os nossos projetos. Lá no céu, Deus fala assim: eu tinha algo bom para você, mas não é que isso aí é bom mesmo? Então muda tudo, vamos apagar aí, vamos fazer de novo. Não é assim, meus queridos. Não é assim. Não há salvação para que a sua carne morta deseja. Mas antes há uma realidade para os planos de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. E quem que vai clarear em nós, mostrar em nós, acusar em nós quais são esses planos de Deus? O Espírito Santo através da palavra. Por isso que a palavra lava, por isso que a palavra limpa, porque ela joga fora todas as suas expectativas sobre você mesmo, as suas expectativas sobre os outros, e ela coloca no seu coração aquilo que Deus tem de verdade para você, e não aquilo que você acha e deixa de achar. Isso é um processo duro? É. Isso é um processo doído? É. Mas em Cristo nós temos um verdadeiro Salvador que se curvou perante o plano de Deus. E se Jesus, que é o próprio Deus, se curvou perante o plano de Deus, quem somos nós para não nos curvarmos à vontade dEle? Quem somos nós para não nos curvarmos ao pensamento dEle? Nós queremos um Jesus para nos salvar. Quem aqui não quer um Jesus que te salve? Mas é a pergunta: você quer que Ele te salve do quê? Você quer o Jesus que te livra do seu problema? Você quer o Jesus que... Você pega, casa e não fala com Deus acerca do seu casamento. Decide ter filhos à direita e à esquerda, da maneira que você quer, sem falar com Deus. Escolhe o seu emprego, compra casa, compra carro, e na hora que o trem aperta, vai orar. E você vai padecer. Sabe por quê? Até que você aprenda a orar antes. E pedir que Deus amolde os seus planos ao plano dele.
Não que ele venha em seu socorro depois você já fez lambreca. Depois que você já criou todo o problema. E nosso maior exemplo se chama Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi o nosso exemplo. Exemplo em tudo. Porque o diabo aparece para ele para tentar, desde o começo, para desviá-lo do plano que Deus tinha para ele. E é muito interessante. O diabo, quando ele vai tentar Jesus, ele não aparece feio para contrariar Jesus, para aborrecer Jesus. Mas o diabo, ele chega até Jesus oferecendo ajuda. Jesus, você é o cara. Você é o Filho de Deus. 40 dias com esse seu estômago roncando. Você é o Filho de Deus. Está vendo essas pedras? Transforma em pão, cara. O diabo foi o primeiro coach. Você pode. Você consegue. Você tem potencial. Esse potencial seu precisa ser explorado. Foi o que o diabo disse para Jesus. Olha as pedras, transforma em pão. E Jesus responde com a palavra. Depois a mesma coisa. O diabo leva Jesus até o pináculo do templo. E está vendo todo esse mundo? É seu, você que precisa conquistar. Olha o coach de novo. Tudo aquilo que você quer, você vai conseguir. Tudo é seu, tudo é seu. Não é? E o diabo, ele não cansa, ele continua. Não é? Até no momento onde ele fala: pula daí do pináculo do templo. Você não é o cara, você não é o Filho de Deus. Você tem que explorar o seu potencial. Quando você estiver caindo, ordene que os anjos de Deus venham e te acode. Não está escrito na palavra: o seu Deus dará ordem aos anjos e salvará você? Olha o diabo falando de Deus, irmão. O diabo usou a própria palavra. Jesus respondeu com a palavra, mas o diabo também usou a palavra para ir contra Jesus. E é isso que o diabo faz conosco. O diabo fala de Deus para a gente. Ixi, o diabo fala de Deus e está falando de Deus em muitas e muitas igrejas aí afora, oferecendo um Deus que está pronto para te livrar do seu problema. Um Deus que está pronto para transformar a pedra em pão. Um Deus que está pronto para te livrar do problema que você se enfiou nele. Para te salvar do problema que você criou. E isso não é Deus, é o diabo. Porque Jesus Cristo não morreu do Calvário para dar aquilo que você merece. Porque o que Ele nos deu na cruz do Calvário, nenhum de nós aqui merecíamos. Nenhum daqui de nós sequer podemos chegar a ter um beicinho de merecimento. Um beicinho de pulga, como dizem, né? Nada. Não merecemos nada. E tudo aquilo que Jesus faz é com o completo mérito dele e graça para as nossas vidas. Completamente. E assim, irmãos, nós queremos um Deus que só aparece para nos salvar, mas não um Deus que aparece para nos guiar no caminho, para nos guiar em nossas escolhas, para nos guiar em todo o tempo. Né? Por isso que muitas vezes dá errado. Por isso que vai dar errado. E só não dá tudo errado porque as misericórdias de Deus são abundantes para conosco. Por isso não dá tudo errado. Mas graças a Deus que o lavar da palavra nos traz esse entendimento. E nos traz esse entendimento porque Jesus escolheu subir naquela cruz por você e para você. Porque Jesus, e só Jesus, é o nosso real Salvador, porque Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus a um momento onde Ele poderia escolher se salvar. Jesus não poderia escolher descer daquela cruz? Eu não vou fazer nada por esse povo, tchau e benção. Mas o que Jesus fez? Ele não escolheu salvar a Ele mesmo, Ele escolheu te salvar. E não do seu problema, salvar de você mesmo. Salvar do seu engano. Jesus fala lá em João 12, 27 e 28. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Salva-me, Pai, dessa hora? E é isso que Jesus diz? Não. Eu vim exatamente para essa hora,
Por isso, Pai, glorifica-me no teu nome. E da mesma forma, Jesus, se ele não desceu da cruz, eu e você não estamos aqui hoje para descer da cruz que Deus tem para cada um de nós, mas antes tomar a nossa cruz. Ah, irmão João, e que cruz é essa? É a cruz do compromisso de livrar-se dos pedaços de carne morta, de livrar-se das suas expectativas acerca de você mesmo, de livrar-se das suas expectativas acerca do seu próximo e apegar-se somente ao plano de Deus, que é perfeito e que é bom. Todos os seus planos podem brilhar mais do que ouro para você, mas os planos de Deus unicamente são perfeitos. E o que você prefere? Aquilo que é bom, você acha, é legal? Ou aquilo que é perfeito? O que Deus tem para você é perfeição. E perfeição a partir da ótica dele, do trabalhar dele e do agir dele. A graça de Cristo, irmãos, não é somente uma inspiração que nos mostra o favor de Cristo em nossa vida, mas a graça de Cristo agora nos torna favoráveis ao plano dele. Favoráveis ao plano dele para a vida do nosso amigo, do nosso vizinho, da nossa esposa, do marido, dos filhos, dos colegas de trabalho. Favorável, não para que eles sejam aquilo que você espera que eles sejam, mas para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Esse é o lavar regenerador da nossa mente. A graça não é só um presente de Deus, como também ela nos transforma em um presente para a nossa casa, em um presente para a nossa igreja, em um presente para a nossa família. Você quer que a sua casa seja curada? Então peça para que Deus faça de você um instrumento de cura. Você quer que a sua casa experimente a graça de Deus? Então seja um caminho da graça de Deus para a sua casa. Você quer que a sua igreja seja um ambiente onde você possa crescer? Então antes, seja um trampolim para a vida dos irmãos, para que em você eles encontrem o exemplo, como espelho de Jesus Cristo, de caminho a ser seguido, em dependência de Deus, do Espírito Santo e da sua palavra. Queridos, a graça é para a nossa salvação. Amém. E a nossa fé, ela para a salvação começa lá no final. No começo, perdão. Mas a partir daí a nossa fé é para a salvação do nosso próximo. É para a bênção do nosso próximo. É para a bênção da nossa família. Porque a partir do momento que a sua fé você acha que funciona para abençoar você mesmo, não é fé, é religião. É crença. Não te leva a lugar nenhum. Mas a partir do momento que a sua fé acerca daquilo que você pede para Deus é para a bênção da sua comunidade, é para a bênção da sua igreja, é para que os outros cresçam, antes de você crescer, você não precisa nem duvidar que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo, tá? Por isso, irmãos, eu convido você a fechar os seus olhos e encurvar a sua cabeça. Ore agora sobre isso. Você busca a salvação da sua família? Então que você seja um caminho para que a sua família encontre a salvação, mas não um caminho para que você encontre aquilo que você quer para a sua família. Você busca a cura para alguém? Então seja um ministro de Deus para a cura, para que esse alguém viva os planos de Deus na vida dele, não para que esse alguém um dia agradeça a você, seja grato a você, ou fale daquilo que Deus usou você para ser feito. Você ainda tem você a mesmo em autoestima? Se assim é, tem alguma coisa errada. Você tem que ter antes, em autoestima, os planos de Deus para a sua vida. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, clamamos pela Tua